Olá, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre os intervalos, tá? Que o intervalo nada mais é que uma das formas mais úteis de se representar um conjunto de números. Esses intervalos, eles podem ser finitos ou infinitos, tá ok? Nós utilizamos a notação de colchetes para os intervalos fechados e a notação de colchete ao contrário para os intervalos abertos. Toda vez que eu falar de um intervalo, os números que eu citar nesse intervalo, eles precisam pertencer ao conjunto dos números reais. Que números são esses? A gente já viu na aula aí, né? O conjunto dos números reais é composto pelos números inteiros, pelos números naturais, os racionais e os irracionais. Então, todos esses conjuntos pertencem aos reais. Então, podem ser utilizados aqui nos intervalos. Esses intervalos, como eu já falei, podem ser finitos, quando eles têm aí um começo e um fim, né? E podem ser infinitos também. Nessa primeira parte, nós veremos os finitos e logo em seguida nós veremos os infinitos. Então, vamos para a nossa primeira notação. Nossa primeira notação é a notação que diz que o intervalo é fechado para ambas as extremidades. Qual é a lei de formação para isso? A lei de formação diz que x pertence aos reais, tal que o A é menor ou igual a x e o x é menor ou igual a b. Ou seja, toda vez que o intervalo for fechado de ambos os lados, né? O A será menor ou igual a x e o x será menor ou igual a b. Uma dica aí, para você já pegar de cara, é que toda vez que você vê o símbolo menor ou igual, você já sabe que vai ser fechado, tá bom? A nossa segunda notação para os finitos é essa notação aqui, ó, aberta para ambas as extremidades. Quando é aberta para ambas as extremidades, a gente não vai usar o menor igual, a gente vai usar o símbolo de menor. Então, a minha lei de formação será x pertence a reais, tal que A é menor que x e x é menor que b, ok? Então, já vem aí o que eu acabei de citar para vocês, ó. Menor igual, fechado. Só o menor, aberto, ok? Minha terceira lei de intervalo é aberto na extremidade esquerda e fechado na extremidade direita. Então, nós vamos colocar em prática o que eu já falei aqui, ó. X pertence a reais, tal que, como está aberto, ó, nessa extremidade aqui, na extremidade esquerda, então, o A é menor que X. E como está fechado na direita, ó, o X é menor ou igual a B. Ok? É só lógica aí, hein? Nossa quarta condição é quando está fechado na esquerda e aberto na direita. Então, se está fechado, é menor ou igual. Se está aberto, é menor. Então, x pertence a reais, tal que, como está fechado em A, menor ou igual. A menor ou igual a x e x é menor que B, porque está aberto em B, ó. Menor que B. Certinho? Então, ó, de primeira mão que a gente tem que aprender aqui, colchete no sentido normal fechado, colchete ao contrário aberto. Nos finitos, o menor ou igual é o fechado e o menor é o aberto. Esses três números representam qualquer número que pertence ao conjunto dos números reais.
Agora, nós vamos ver os infinitos. Então, agora vamos continuar com os infinitos, tá? Os infinitos nós vamos continuar usando os parênteses aqui que eu já mostrei para vocês, só que agora eu foquei para o outro lado para colocar os infinitos. E nós vamos usar o símbolo de infinito, tá? Pode ser positivo ou pode ser negativo, ok? Então, vamos lá para os infinitos. Quando eu falo dos infinitos, eu estou falando da reta numérica inteira, infinitamente, tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, minha primeira notação é essa daqui, ó. O que isso quer dizer? Essa anotação aí tem a representação da seguinte lei, ó. X pertence a reais, tal que, como está aberto para o infinito negativo e fechado para o A, fechado, nós utilizamos o quê? O menor ou igual, não é? Então, você vai dizer que x é menor ou igual a A. Por que menor ou igual, professora? Porque está... Toda vez que tem menor ou igual, lembra, já falei para vocês que o intervalo é fechado. E realmente está fechado em A. E como é menor ou igual a A, representa todos os números iguais a A e os números negativos menores que ele, que tendem a ir para o infinito, ok? Nossa próxima anotação é essa aqui, ó. E agora, tá aberto para ambas as extremidades. Então, a gente já viu, ó, que quando tá aberto, o símbolo é qual? Menor, não é isso? Então, x pertence a reais, tal que x é menor que A. Ok? Então, de olho aí na posição dos parênteses para saber se é menor ou igual ou se é menor. Quando é fechado, menor ou igual. Quando é aberto, menor. Por que que eu ainda não estou usando o símbolo de maior ou igual e nem maior? Porque eu ainda não estou falando do infinito positivo, tá? Até o infinito negativo, nós só usamos o menor e o menor igual. Agora sim, nós vamos falar do infinito positivo. Então, olha. O que isso quer dizer? Que está fechado em A, mas está aberto para o infinito positivo. Professora, por que o infinito positivo não veio na frente? Porque na reta numérica, o infinito positivo fica à direita do zero, não é isso? E na reta numérica, o infinito negativo, os números negativos ficam à esquerda do zero. Por isso que a gente também tem que colocar nessa posição aqui na anotação do intervalo, tá? Ó, agora que a gente está falando de infinito positivo, agora sim a gente vai utilizar o símbolo de maior, tá bom? Então, como tá fechado em A, vai ser o quê? Quando é fechado é o quê? Aqui no infinito, quando era fechado, não era menor ou igual? Aqui, como eu tô falando de infinito positivo, vai ser o maior igual. Então, você vai dizer x pertence a reais, tá ok? X é maior ou igual a A, tá bom? Porque o infinito é positivo, então eu não uso mais o menor, eu só vou usar o maior. E a nossa última anotação é essa aqui, ó. Está aberta em ambas as extremidades. Então, significa dizer que o x pertence aos reais. Lembra que aqui, quando era aberto, ó, eu usava o menor? Então, aqui, como é aberto, eu vou usar o quê? O maior. Por quê? Porque eu estou falando do infinito positivo, não é isso? Então, maior que
A. Ok? Então, vamos recapitular? Símbolo de intervalo fechado, símbolo de intervalo aberto. Os números pertencem ao conjunto dos reais. Quando eu tenho intervalo aberto, falando de finito, menor ou igual. Ou, gente, desculpa, quando eu tenho intervalo fechado, falando de finito, menor ou igual. Quando eu tenho intervalo aberto, falando de finito, menor, ok? Aqui, quando eu estou falando de infinito negativo, se é fechado, menor ou igual. Quando eu estou falando de finito negativo, se é aberto, menor. Só vai mudar quando eu estou falando de infinito positivo. Quando é infinito positivo e eu tenho uma das extremidades fechada, maior, igual. Quando eu estou falando de infinito positivo e eu tenho as extremidades abertas, maior, ok? Então, espero que vocês tenham entendido o que eu expliquei aqui. E agora, nós vamos ficar com a representação gráfica aqui das representações com a lei de formação aqui dos intervalos, tá bom? Então, agora nós vamos representar graficamente o que nós vimos, né, na primeira parte desse vídeo. Na primeira parte, nós vimos as leis de formação e a representação aí de aberto e fechado. Graficamente, nós também temos a representação para gráfico e fechado. Quando eu faço a bolinha aberta, ó, sem, né, é aberto. E quando a minha bolinha está completamente preenchida, fechado, ok? Então, na reta numérica, nós vamos representar todos esses intervalos. Aqui no nosso primeiro intervalo, ele é fechado para A e para B. Então, eu vou marcar um ponto para A e vou marcar um espaço aí também, depois um ponto para B. Depois que eu tiver feito isso, como para ambas as extremidades o intervalo é fechado, então eu vou usar a bolinha preenchida completamente. Então, aqui, ó, eu faço a minha bolinha de fechado e a minha bolinha de fechado e preencho aqui. Graficamente, eu estou querendo dizer que o intervalo é fechado entre esses dois números, ok? No meu segundo aqui, eu tenho intervalo aberto para A e para B. Então, eu marco o ponto na reta, marco os números e como é aberto para ambos os lados, vou fazer as duas bolinhas abertas, ó. Certo? Então, vai ser aberto aí tanto para A quanto para B, ok? Aqui no nosso terceiro exemplo, é fechado para A. Então, bolinha fechada. E é aberto para B. Então, bolinha aberta para B, ok? No nosso terceiro exemplo, é aberto para A e é fechado para B. Então, bolinha fechada, ó. Certinho? No nosso penúltimo, ele é aberto para o infinito negativo e é fechado para A. Então, a gente sabe que os números negativos ficam para a esquerda, não é isso? Então, vou marcar o meu A aqui, ó. E o meu infinito aqui, ó, o meu infinito negativo. No finalzinho da reta, representando que são todos os números menores ou iguais a A, né? Para o meu lado esquerdo, já que eu tô falando de infinito negativo. A bolinha do A será fechada. E a bolinha do infinito será aberta. E aí, eu preencho esse intervalo, ok? Meu último exemplo é aberto para A. Então, vou marcar aqui o A. E como eu estou falando de positivos, eu estou falando, então, de todos os números que estão à direita nessa reta numérica, né? Já que aqui, ó, eu marquei os negativos à esquerda.
Então, meus positivos são todos infinitamente para a direita. É aberto para A, então, bolinha aberta. E é aberto para o infinito, então, bolinha aberta. Infinito positivo. Facinho, né? Então, espero que vocês tenham entendido a lei de formação e também a representação gráfica. E agora nós vamos fazer alguns exercícios para vocês entenderem na prática como se faz tanto a lei de formação quanto a representação gráfica. Então, pessoal, nós chegamos aos exercícios. Agora nós vamos ver na prática como escrever aquelas notações e representações que nós vimos agora. Talvez agora fique um pouquinho mais fácil de compreender o que eu estava falando aí no vídeo. Aqui nós temos alguns conjuntos, né? E o nosso exercício é escrever a notação de intervalo e a representação gráfica desses conjuntos. Então, vamos lá. Vamos começar pelo gráfico, que é mais fácil, depois a gente faz a análise para a notação do intervalo, tá? Então, x pertence a real, ó. 1 é menor ou igual que x, e x é menor ou igual que 2. Então, a gente precisa lembrar do que eu falei no vídeo, que quando o símbolo é menor ou igual, esse intervalo é fechado. Então, significa que o intervalo é fechado em 1, então, bolinha fechada, e é fechado em 2, então, bolinha fechada também no 2. E aí, nós vamos estar preenchendo esse intervalo aqui, ó, ok? Os números são menores ou iguais a 1 e são menores ou iguais a 2, ok? Quando é menor ou igual, é fechado. E qual é a notação de intervalo? Se as bolinhas são fechadas, então são os parênteses. Conjunto A igual, parêntese em 1, fechado em 1 e fechado em 2, ok? Letra B, x pertence a reais, 0 menor que x, x menor ou igual a 3. Então, quando eu não tenho aí, né, olha aqui, ó, menor ou igual foi fechado. Então, menor é aberto. Então, vou fazer aqui, ó, 0. E como está aberto, bolinha aberta. E vou achar o 3 também. Como é menor ou igual, fechado em 3. E o nosso intervalo está aqui, ó. Ok? Então, para representar agora a notação, conjunto B, aberto em 0 e fechado em 3. Ok? Aberto em 0 e fechado em 3. Letra C. Essa letra C é um pouquinho diferente, mas não é fácil. Não é difícil, não. É fácil. Desculpem. X pertence aos reais. X é menor ou igual a 0. Ou x é maior que 2. Esse ou simboliza uma união. É como se eu estivesse unindo este conjunto com esse. Então, vamos fazer esse aqui. Menor ou igual, você já sabe que é fechado. Então, é menor ou igual a 0, então é fechado aqui em 0. E maior, você já sabe que é aberto. Então, é aberto no 2. Então, bolinha aberta no 2. Ok? E aí, agora, a gente vai estar representando a notação desse intervalo. Se é menor ou igual a 0, significa que esse intervalo aqui, ó, está indo para o infinito negativo, não é isso? Porque é menor ou igual a 0. Então, ele está representando todos os números iguais a 0 ou menor que ele. E esses números são infinitos, tá bom? E aqui, ó, ele está dizendo que é maior que 2. Então, representa todos os números maiores que 2. E esses números são infinitamente, só que são infinitos positivamente. Entenderam aí?
menor ou igual a 0, então tende a ir para o infinito negativo. Maior que 2, então tende a ir para o infinito positivo. Agora, nós vamos representar a notação do intervalo. Conjunto C está aí, ó, aberto para quem? Para o infinito negativo. Está fechado em 0, ó. Entenderam, né? Está aberto para o infinito porque todos os números menores ou iguais a 0 são infinitos. Mas está fechado em 0 por conta aqui, ó, do menor ou igual a 0. União, aqui é um conjunto, aqui é outro. Então, união está aberto para o 2, ó, porque são os maiores que 2. Mas também está aberto para quem? Para o infinito positivo, porque não tem fim esses números maiores que 2. Então, estão abertos. Esses números estão abertos infinitamente, né? Não tem fim. Então, é isso, ó. Aberto para o infinito negativo, porque esse número pode ser menor que 0. E são infinitos números. Está fechado para o 0, porque é igual a 0, ó. Né? Menor ou igual a 0. Aqui no outro conjunto, está aberto para o infinito positivo, porque é maior que 2. Então, está aberto esse conjunto aí infinitamente. Então, é como se eu estivesse unindo esse com esse aqui, me dando essa notação aí. Vamos para o último exemplo. Menos 1 menor que x, x menor que 0. Ou seja, esse conjunto aqui são todos os números aí, ó, entre menos 1 e 0, mas não vale o menos 1 nem o 0, ok? Então, ó, como tá menor, né? Então, esses intervalos são o quê? Abertos. Então, vamos marcar o menos 1 aí, bolinha aberta. Vamos marcar o 0, bolinha aberta. E aqui tá o intervalo dos números, não é isso? Ok? Entre menos 1 e 0. Agora, nós vamos para o outro conjunto. O outro conjunto são todos os números maiores que 3. Então, a gente já viu aqui, ó, na letra C, que esses números podem ser infinitos, ou seja, tendem a ir para o infinito positivo, porque são todos os números maiores que 0. Então, marco. Então, está, ó, aberto em menos 1 e 0. Tá aqui, ó, anotação de aberto. Aqui está fechado, porque é maior ou igual. Tá aqui, ó, a bolinha fechada, tá? Esse conjunto aqui é um conjunto que tende a ir para o infinito, porque são todos os números maiores que 3 ou igual a 3. Ou seja, pode ser 3, mas pode ser qualquer número maior que 3 também. E esses números maiores que 3 são infinitos. Então, está indo para o infinito positivo, ok? Em notação de intervalo, nós só vamos verificar o que a gente já escreveu aqui, ó. Está aberto para o menos 1, está aberto para o 0, é o primeiro conjunto. Em união, está fechado para o 3, não é isso? Mas está aberto para o infinito positivo, porque também pode ser qualquer número maior que 3. Espero que vocês tenham entendido aí a representação da notação de intervalo e de conjuntos. E vamos agora ficar com as atividades em que vocês farão para ver se vocês conseguiram mesmo colocar em prática.